Presidente Lula despacha nos próximos dias no Palácio da Alvorada, depois das cirurgias realizadas no quadril e nas pálpebras. Ele recebeu alta ontem, no domingo, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e nas redes sociais brincou que, depois da recuperação, vai correr uma maratona. Mais informações direto de Brasília, João Pedro Melo, trazendo todos os detalhes. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O presidente que, depois de fazer também uma blefaroplastia, vai estar bonitão, Sem aquela pele nas pálpebras. E olha, ele recebeu alta hospitalar ontem e deve trabalhar por pelo menos 3 semanas do Palácio da Alvorada. Boletim emitido pelo Hospital Sírio-Libanês diz que a recuperação foi excelente, uma boa evolução, exatamente por isso ele recebeu alta nesse domingo. Essa cirurgia de blefaroplastia foi feita em simultâneo com aquela cirurgia para colocar uma prótese no quadril, exatamente para o tratamento de uma artrose. Lula, pelas redes sociais, agradeceu às pessoas que oraram por ele, também as mensagens de carinho que recebeu durante essa cirurgia, e disse que vai trabalhar aí do Palácio da Alvorada pelas próximas semanas. Por lá, a situação da casa oficial, da residência oficial, é de adaptação. O presidente está usando um andador nesse primeiro momento, depois vai usar uma muleta e também há um carrinho elétrico que foi doado ali para a presidência da República para que o presidente possa ter um deslocamento mais tranquilo dentro da residência oficial nesses primeiros dias. Expectativa é de que ele seja liberado para retomar as atividades daqui 6 semanas, A informação é do médico especialista em cirurgia do quadril, Henrique Gurgel. O doutor em medicina pela Universidade de São Paulo afirmou que a operação é considerada complexa, mas tem grande sucesso quando os cuidados são seguidos à risca. A técnica cirúrgica está muito desenvolvida. Então, realmente, hoje nós fazemos uma prótese de quadril num tempo mais ou menos em torno de 1h30. O comum é conseguir ficar em pé e andar com andador no hospital. E é preciso um tempo que nós chamamos de uma carga protegida, ou seja, andar com algum apoio. Com a prótese, a expectativa é de que as limitações impostas pela artrose sejam superadas, também segundo o ortopedista Henrique Gurgel. É uma cirurgia realmente muito resolutiva que muda a vida da pessoa. A dor da artrose ela é muito limitante. No dia a dia, ela não consegue muitas vezes alcançar o seu pé para colocar sapato, cortar unha. E a prótese é uma vida que geralmente, depois, aguardado esse tempo de recuperação, muitas vezes ela esquece que tem prótese. Pois é, Palácio do Planalto diz o seguinte, que Lula vai ficar de 4 a 6 semanas sem agendas internacionais, isso que é o período considerado necessário para a cicatrização da região do quadril e também reabilitação. Nesse processo, ele vai fazer fisioterapia, que já vinha fazendo inclusive antes da operação, diante das dores que vinha sentindo, e a expectativa é de que Lula volte a viajar no dia 28 de novembro. Nessa data, ele embarca para os Emirados Árabes Unidos para participar da COP28, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas. Então, por enquanto, o presidente segue despachando no Palácio da Alvorada, inclusive a previsão de reunião com ministros ao longo dessa semana, participação em cerimônias por maneira virtual. Então, tudo isso vai ser feito do Palácio da Alvorada e ele deve voltar a cumprir a agenda no Palácio do Planalto e voltar a viajar também nas últimas semanas ali de outubro. Viagens internacionais só em novembro. Geraldo Alckmin, então, vice-presidente da República, que estava esfregando as mãozinhas assim, oba, chegou a minha vez de novo, pode esquecer. JP, vai continuar no cargo de vice, vai continuar nos seus atributos normais, nas suas atribuições, normais do dia a dia, nada de assumir a presidência da República temporariamente. Exato. A única informação que a gente tem do Palácio do Planalto é de que Geraldo Alckmin assumiu a presidência ali durante as 3 horinhas em que o presidente estava sedado. Depois disso, mesmo cumprindo a agenda lá em Fortaleza, voltou à posição de vice. Lula despacha normalmente, inclusive, a expectativa já de que cumpra a agenda normal hoje. Normal entre muitas aspas, Vai estar no Palácio da Alvorada, mas deve ali receber alguns ministros, aquela reunião de 9 horas da manhã, que é uma reunião tradicional, com Alexandre Padilha, também com Paulo Pimenta, essa deve acontecer. E a tendência é de que ele permaneça aí por pelo menos 3 ou 4 semanas despachando da residência oficial da presidência da República. JP, um beijo pra você, bom trabalho, boa semana, até mais tarde. Valeu, um beijão, até mais tarde. Valeu, até. O Senado faz hoje uma sessão extraordinária para votar o projeto de lei que regulamenta o Desenrola. A medida provisória editada em junho caduca amanhã e, se o PL não for analisado, pode paralisar o programa de renegociação de dívidas. O mesmo texto prevê limitar em 100% os juros do chamado rotativo do cartão de crédito, aqueles juros extorsivos.
pornográficos. Taxa pode passar dos 440%. André Viana, de Brasília, tem mais informação para a gente. O projeto de lei que cria o Programa Emergencial Desenrola Brasil deve ser votado hoje no plenário do Senado, após ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos na última quinta-feira. O Programa Desenrola Brasil, criado para o refinanciamento de dívidas pessoais, está em funcionamento desde 17 de julho deste ano, por conta de uma medida provisória. O problema é que, caso o assunto não seja votado no Congresso, a MP perde a validade amanhã, dia 3 de outubro. Além de incorporar o programa federal criado pela medida provisória, o projeto de lei abrange normas previstas em uma portaria do Ministério da Fazenda, que regulamenta o Desenrola Brasil e traz medidas adicionais. Na semana passada, o relator do projeto no Senado, senador Rodrigo Cunha, do Podemos, argumentou que não haverá prejuízo com a perda de validade da medida provisória, uma vez que as 3 primeiras etapas do programa já estarão concluídas no dia 3. A próxima fase, segundo Rodrigo Cunha, pode ter um início atrasado por alguns dias, até a aprovação do projeto, que incorporou o texto da MP. E ainda sobre isso, o governo deve lançar nos próximos dias a plataforma que vai permitir a renegociação de débitos dessa nova fase do Desenrola. Segundo o Ministério da Fazenda, após o chamado leilão, o desconto médio ficou em 83%, é bastante coisa. As dívidas poderão ser pagas à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Nesta etapa estão incluídas pessoas com rendas de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único e que tenham débitos de até R$5 mil com bancos, lojas e concessionárias de serviços públicos. Para participar, é só se inscrever no gov.br. O mês de setembro termina com 137 mortos por armas de fogo em Salvador e na região metropolitana. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Entre as mortes, 68 foram em confronto com as polícias. Temos detalhes ao vivo de Salvador com o Luiz Felipe Veloso. Bom dia, Luiz Felipe. Muito bom dia para você, Megali, bom dia, Sheila, Carla. A gente está acompanhando esses números, né? Inclusive, isso tem sido repercutido muito no noticiário local aqui da capital baiana, inclusive fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, né? Esses números nessa faixa que você acabou de citar, Megali, no Rio de Janeiro, que é um estado historicamente marcado pela alta taxa de mortes nas ações policiais, os números registrados foram de 33 tiroteios, 13 pessoas mortas e 21 feridas, portanto, um número menor o que é apontado pelo Instituto Fogo Cruzado aqui para a Bahia. Bom, a Polícia Civil, né, depois desse final de semana, investiga mais um ataque a tiros que acabou com a morte de uma criança de 6 anos dentro da casa onde ela morava, no bairro da Mata Escura, que fica aqui na periferia da capital baiana. O padrasto da menina também foi atingido e socorrido para um hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As informações iniciais apontam que homens armados invadiram uma casa e dispararam contra a família que estava na cama. Salvador continua ainda sob forte aparato policial, né, em vários bairros com policiamento reforçado. Esse é o caso da Mata Escura, bairro que a gente acabou de citar. No final de semana também tivemos uma ocorrência na Massaranduba, que é um bairro que fica na Cidade Baixa da capital baiana, nas proximidades ali dos bairros da Ribeira e Bonfim, por causa da Colina Sagrada, que são mais conhecidos, fora as regiões que a gente já vem citando ao longo da semana. Sobre os números do Instituto Fogo Cruzado, Megali, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota, diz que as ações policiais são pautadas na legalidade e que de janeiro a agosto as intervenções policiais com resultado de morte apresentaram redução de 4,3% na Bahia, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública em relação a esses números. A Sheila quer falar um pouco mais sobre os números, o Luiz Felipe, mas eu queria te perguntar especificamente sobre essa situação, né, essa ocorrência que você trouxe logo na abertura da criança de 6 anos, imagina, que foi metralhada dentro de casa. Nós falávamos, e o Megali estava contando aqui na sexta-feira, né, sobre a conversa que teve com as pessoas que vivem na cidade, em Salvador, falando sobre essa disputa do crime organizado. Nesse caso específico, Luiz Felipe, já tem informação de quem seria o alvo desses atiradores? Se era o padrasto, se há envolvimento de alguém da casa com o crime organizado também? Porque é chocante demais ouvir essa história, né? Uma criança de 6 anos metralhada dentro da casa dela depois de um ataque como esse, né? De criminosos armados que invadem o local e saem atirando nas pessoas. Bom, Carla, há muita especulação em cima desse caso. Há quem diga, por exemplo, que o alvo seria o enteado da mãe, né, dessa garota que acabou morrendo, da Sofia.
há muita especulação em cima disso. A Polícia Civil tem evitado divulgar detalhes, justamente porque na tentativa de encontrar os autores, segundo a Polícia Civil, qualquer divulgação de mais informações a respeito traria problemas para o processo de investigação. Mas a gente já tem ouvido, inclusive, populares ao longo do final de semana dizendo que o enteado poderia ter sido a vítima e não uma garota, né? Algumas pessoas que atribuem ao padrasto a responsabilidade e outras tantas que dizem que pode ter sido, inclusive, uma ação equivocada por parte de quem estava buscando alguém onde não estava. Teriam entrado possivelmente numa casa errada. Então há várias linhas de investigação, a gente ainda não tem algo muito concreto para dizer, só lamentar realmente essa tragédia envolvendo mais uma pessoa inocente na nossa capital baiana. Carla. Ô Luiz Felipe, quando estivemos por aí nesse fim de semana, na sexta-feira, mas mais precisamente no sábado, a gente estava ali num bar na região do Farol da Barra. Foi o Farol da Barra ali onde a gente estava, e observamos passar um carro que não tínhamos certeza se tratar de um carro da polícia ou não, porque era um carro completamente descaracterizado, um carro todo escuro, com homens armados, fortemente armados, aliás, vidros abertos. E aí não dava para distinguir e saber exatamente que polícia é essa fazendo a ronda por ali. É uma percepção de quem está de fora, evidentemente, né? A população de Salvador talvez esteja lidando com essa passagem ali de carros e de ronda das diferentes polícias, militar e civil. As vestimentas, Megali chegou a ver ali junto comigo, pareciam roupas do Exército, mas não era o Exército, evidentemente, né? Exército. Que carros são esses? Que ronda é essa que vem sendo feita nas ruas? É polícia militar, é polícia civil? O que é esse carro descaracterizado? Esse carro descaracterizado, ele pode ser de qualquer das 3 corporações, mas muito provavelmente seria da Polícia Federal, a equipe do COT, né, da especializada da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, que tem realizado ações estratégicas, principalmente em pontos turísticos no final de semana, para, na medida do possível, tentar oferecer sensação de segurança. O que a gente questiona, né, Sheila, é que se o cidadão comum ele não consegue identificar do que se trata, né, pode ser qualquer outra pessoa. Infelizmente, quantos criminosos a gente tem acompanhado, né? Vestidos, roubam roupas do Exército, por exemplo, e não são do Exército, roubam roupas táticas, né? Que são aquelas calças táticas, camisa preta, que o pessoal costuma usar, que as equipes especializadas costumam usar nessas ações. Mas eu vou recordar com vocês daquela nossa conversa aqui no Jornal Band News na quinta-feira. Vocês devem se recordar daquele episódio que acabou com a morte de 2 policiais e 2 suspeitos. Tudo começou com uma equipe que estava em um carro descaracterizado, né, sem fardamento, sem identificação de polícia. Durante a perseguição a um dos suspeitos, infelizmente, um policial que estava de folga em um bar viu o colega dele, que ele não soube identificar, né, sem um fardamento, sem identificação, abordando o homem do lado de fora do bar, atirou contra o colega. Então, a polícia, de fato, né, ela tem encontrado formas estratégicas de tentar coibir a ação da criminalidade, mas é preciso ficar atento a esse tipo de coisa, porque em vez, inclusive, de oferecer segurança, pode acabar gerando maior preocupação por parte de quem, né, não faz ideia do que está acontecendo ali, Sheila. Pois A gente tentou sacar o celular ali para tirar uma foto, não deu tempo, a gente ficou bastante intrigado porque não parecia de forma alguma um carro de nenhuma polícia. Até porque não era um carro descaracterizado, ele estava bastante caracterizado como um carro de alguma força, seja ela institucional ou não. Né? Era um carro blindado, parecia um semi-caveirão, né? Com caras fortemente armados dentro. Mas a gente não vê, né? Ou Polícia Federal, as polícias, a gente vê ou com carros adesivados ou com carros totalmente descaracterizados. Esse ficava no meio do caminho. E aí a nossa ouvinte de Salvador aqui, não vou nem citar o nome dela, pergunta, será que essa ronda não era milícia? Eu não quero fazer especulação aqui, obviamente, mas existem milícias circulando fortemente armadas por Salvador, Luiz Felipe? Nesse local onde vocês estavam é quase impossível. É quase É impossível. um local turístico. As forças do poder paralelo, elas se sentem muito à vontade para fazer isso nos bairros. Mas nos pontos turísticos, até porque eles sabem, o policiamento está extremamente reforçado nessas regiões. E tá mesmo. Então seria muita ousadia. Seria uma ousadia e um risco. A gente ouve muito os especialistas em segurança dizerem assim, né? O bandido, ele tem juízo, ele não vai para o confronto.
ele só lida com o confronto quando não tem jeito, né? Quando ele é visitado. Nesse caso em particular, com a experiência que a gente tem de Salvador, né? De acompanhar isso há muitos anos, de cobrir isso, falo por mim, inclusive, né? Eles se sentem à vontade de fazer isso nos bairros. Isso, tenha certeza, é lamentável e a gente precisa admitir. Mas nos pontos turísticos, com certeza não. Acho que foi uma ação infeliz realmente, porque inclusive esses carros descaracterizados não andam com vidro aberto. Eles normalmente são todos escuros e estão sempre com todos os vidros fechados. Então, de fato, inclusive estão aqui os microfones da Band News FM Salvador, caso a Secretaria de Segurança Pública, a Superintendência da Polícia Federal na Bahia queira se posicionar, os microfones estão à disposição para que vocês possam falar se de fato é um procedimento, né? Ou se a turma falhou naquele instante ali, naquela passagem, né? A gente está aqui para dar voz, né, gente? Perfeitamente. Luiz Felipe Veloso, obrigado pelas informações, obrigado pela recepção maravilhosa. Foi muito importante ir a Salvador, não só para fazer festa, mas para entender também um pouco do ponto de vista da população sobre o que está acontecendo agora na Bahia e a dinâmica dos acontecimentos, né? Desse drama Salvador, na sua região metropolitana, está vivendo. Deixa eu perguntar rapidinho para eles. Vocês ficaram tão satisfeitos com a festa quanto a gente, Luiz Felipe? Conta, fala a verdade. Pode falar a verdade. Bom, posso dizer duas coisas. A primeira, nós agora temos um grupo de ouvintes da Rádio Band News FM. E eu tô dentro. Então, vocês não têm ideia do que está acontecendo nesse grupo 24 horas por dia, porque essa emissora é 24 horas e a gente tem ouvinte em todas as faixas horárias. É um grupo do Zap, é isso? O grupo do Zap. Ouvintes assíduos Band News FM Salvador. Calma, eu manterei os contatos de vocês em reserva. Foi demais, viu? Foi demais. Gente, a segunda coisa... Nós temos ouvintes de todos os gêneros, de todas as regiões da cidade e tal. Então, assim, vocês não fazem ideia de como tá este WhatsApp aqui na minha frente. Povoado de fotos, de relatos. As pessoas ainda se emocionam. Os colegas... Né? No final de semana nós tivemos um casamento de um colega aqui da Band. E era impressionante dizer, gente, vamos falar do casamento do rapaz. Porque só se falava da festa dos 18 anos da sexta-feira. Fora as crises de ciúme. Porque vocês viram, nós estávamos assim de ouvintes, né? Mas a gente precisou fazer aquele processo seletivo. As pessoas diziam, vocês esconderam card no Instagram. Eu não vi nada disso, eu não sabia de nada disso e tal. Mas é a choradeira da turma que não fazia ideia de que seria algo tão especial. Estamos em êxtase. E todo mundo dizendo, gente, o Rivotril é gente da gente. Que delícia, que delícia, cara. A gente quer voltar, a gente quer muito voltar. Foi uma delícia, foi muito bom. E que equipe, hein? Luiz Felipe é um cara sensacional, Paloma Moraes, a Lorena, Zucca, enfim, Alan Dantas, todo mundo que a gente conheceu. Foi muito bom conhecer de pertinho. E saber que não era só uma impressão, né? Todo mundo, muito gente boa. E foi demais, foi demais. Muito obrigada por tudo. Desculpa porque furamos, né? Numa bebedeira sexta-noite. Somos dos jovens. Somos Os fracos. jovens iam beber, gente, a gente não aguentava. Furamos. Falamos, vamos, a gente se encontra lá. A gente se encontra lá. Isso é um clássico, né? Estão esperando até agora. Valeu, Luiz Felipe, Melhor, abraço. Cumprimos o nosso papel. Todos Beijo. nós, ouvintes, Band, um abraço, gente. Obrigada. Depois a gente fala com as outras praças, né? Deve estar todo mundo falando, eles falam isso pra todos, não sei o quê. Foram festas lindas em todas as cidades, né? Por onde a gente passou. Mas como diz a avó, né? São belezas diferentes, não é? São festas diferentes, características Isso. diferentes, mas foi muito, muito bom. Ou como Salvador disse aquele também. ouvinte de Salvador, né, pra mim, falou que eu tenho uma beleza exótica, né? Às vezes tem festa com beleza exótica. Né? Mentira. Ai, Sheila. Depois a gente conta mais, então. Voltando pro noticiário, a gente vai pro Rio de Janeiro agora, porque a justiça manda soltar os 4 PMs envolvidos na morte de um adolescente na Cidade de Deus. Quem vai trazer pra gente o destaque é o Gustavo Silema. A prisão preventiva dos 4 policiais militares acusados de envolvimento na morte de um jovem na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, é substituída pelo cumprimento de medidas cautelares pela Justiça do Rio. A decisão foi tomada pelo juízo da Auditoria Militar, que acolheu o parecer do Ministério Público após a audiência que ouviu testemunhas de acusação. Com isso, Rony Cordeiro de Lima, Diego Pereira Leal, Aslan Wagner Ribeiro e Silvio Gomes dos Santos estão proibidos de manter contato com pessoas ligadas ao caso de deixar o Estado e o país sem
autorização judicial e ainda devem comparecer mensalmente em juízo. O caso aconteceu no início de agosto. Tiago Flauzino, de 13 anos, estava em uma moto na comunidade quando levou 3 tiros. O Amazonas decreta a situação de emergência depois de 55 municípios sentirem os impactos da seca no estado. Já são mais de 170 mil pessoas atingidas por essa estiagem, mas o número pode mais do que dobrar até o final deste mês. Vitor Litaif está conosco, trazendo a atualização ao vivo. Bom dia para você, Vitor. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Exatamente, olha, são 62 municípios e desses 62, 60 estão prejudicados devido a essa severa seca. Já são 174 pessoas atingidas pela seca aqui na região. O Rio Negro, que banha a capital, já se aproxima da marca registrada no dia 24 de outubro de 2010, quando o nível chegou à marca de 13 metros e 63 centímetros. Lembrando que em 2010 foi a maior seca registrada aqui no nosso estado. O último registro aponta que a cota do rio já está em 15 metros e 88 centímetros. O governo do estado decretou emergência ambiental. A seca que nós estamos enfrentando, ela ultrapassa os limites dos municípios e os limites e a capacidade do Estado. Na questão das queimadas, o apoio no sentido de disponibilizar seus agentes, como é o caso dos homens da Força Nacional, como é o caso dos homens que fazem parte de um programa chamado Preve Fogo do IBAMA. Essa foi a fala do governador. 20 municípios decretaram situação de emergência. Além disso, 35 cidades estão em alertas, 2 em atenção e apenas 2 em situação de normalidade. A estiagem também já afeta mais de 2.000 alunos que não conseguem chegar até as unidades de ensino. O governo vai adotar um sistema remoto para suprir, no caso, as aulas perdidas. A gente quer ouvir o governador também falando sobre os estudantes. Agora, Vitor, posso colocar? Pode sim. Vamos lá. A gente está montando uma estrutura para que esses alunos tenham acesso aos conteúdos através do ensino tecnológico mediado ou o material físico, o conteúdo físico, chegue à casa desse estudante. Além disso, nós estamos também levando a merenda para a casa desses estudantes. Nós estamos levando cestas básicas para esses estudantes para que essa família tenha garantida a segurança alimentar. Essa é a fala do governador Wilson Lima. E também a seca também já está afetando a fauna. Uma ação emergencial foi realizada ontem para a retirada de botos ainda vivos ali no Lago Tefé, que é uma cidade aqui do interior do Amazonas. O local onde foram encontrados mortos nos últimos 7 dias, mais de 100 mamíferos aquáticos da espécie vermelho e também tucuxi, no caso dos botos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a seca severa que atinge a região pode bater o recorde e também se estender até o mês de janeiro, que é algo muito atípico para a nossa região, Sheila. Ai, que imagens tristes a gente está exibindo também agora na nossa transmissão. Botos mortos ali, boiando. Que triste, gente, que triste. Que impacto grande. Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. Bom trabalho por aí. A gente ainda segue, inclusive, com mais do Amazonas. No fim de semana, o desabamento de um barranco deixou mortos, feridos e desaparecidos. Tawane Costa tem os detalhes. 4 pessoas seguem desaparecidas após um desbarrancamento em uma vila na comunidade Arumã, no município de Beruri, interior do Amazonas. Até o momento, há confirmado o óbito de uma criança. Outras 10 pessoas já foram resgatadas e atendidas pelas equipes de saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desastre natural, conhecido na região como Terras Caídas, atingiu mais de 40 residências e afetou 200 pessoas. O governo do estado enviou mergulhadores e especialistas habilitados para auxiliar no resgate. E deu um desespero de ver aquelas imagens do boto cor-de-rosa, dos botos, né? Mortos. Fui buscar aqui informações sobre como é que está a situação desse animal no nosso ecossistema. É um animal que está em risco de extinção. Ele não está em vias de extinção, mas ele corre risco, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A cada 10 anos, a população desse lindíssimo mamífero aquático cai pela metade. Por quê? Pela poluição, pela caça ilegal e por outros fatores. A carcaça dele
é usada como isca para captura da piracatinga, cuja pesca é também ilegal, né? Considerada ilegal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esses pescadores ilegais matam esses botos para que a carcaça do bicho seja usada como atrativo para esse tipo de peixe que é proibido de ser pescado. Ou seja, tá tudo errado, né? O chamado golfinho da Amazônia é muito importante para o equilíbrio do ecossistema e para o turismo no estado do Amazonas. E diz aqui a reportagem que eu estou lendo da Rádio Beira-Mar, que é um animal que também auxilia o avanço da medicina no Brasil, integrando os processos terapêuticos de bototerapia. Um animal importantíssimo, além de ser muito bonito, né? Sabe que eu estava vendo que a pesca da piracatinga é proibida justamente para proteger o boto rosa? É. Porque, né, uma coisa... Uma coisa está ligada à outra. Como ele é o atrativo, pois é. Bom, no Rio Grande do Sul, as cidades atingidas pelas chuvas tentam retomar a normalidade. Em Porto Alegre, o nível do Lago Guaíba já começou a baixar e houve uma mini polêmica no estado devido à presença do governador Eduardo Leite em um show da cantora Ivete Sangalo. Durante o fim de semana, o Gilberto Echauri vai explicar tudo isso pra gente. Bom dia, Echauri. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Exatamente. O tempo ajudou nesse fim de semana aqui no Rio Grande do Sul. É uma manhã de sol, tempo bom, 13 graus aqui na capital. Mesmo assim, os municípios estão se recuperando. No Vale do Taquari, aquele trabalho incansável que a gente sabe que vai durar meses e meses até as pessoas voltarem à sua normalidade. Municípios perderam aí quase metade das residências. Em Porto Alegre, são 182 pessoas ainda fora de casa, elas seguem em abrigos, 76 no ginásio do Departamento Municipal de Habitação e 106 pessoas na paróquia Ilha da Pintada, que é a região das ilhas aqui na capital, também bem afetada pela cheia do Guaíba, que, como você bem disse, Megali, já está baixando. A medição mais recente que nós temos é de 2,73 metros do nível do Guaíba. Lembrando que a cota de inundação é de 3 metros, e na semana passada chegou a 3,18 metros, foi quando a água invadiu e alagou as regiões da orla e do centro da cidade. A prefeitura abriu ontem mais 2 comportas, que são aquelas barreiras metálicas de cerca de 5 metros que barram a água do Guaíba, impedindo que ela avance em direção ao centro da cidade, e temos ainda esses problemas no que diz respeito às pessoas desabrigadas em Porto Alegre, e também no Vale do Taquari, que registra 50 mortos e ainda 8 desaparecidos desde aquelas enchentes lá do início do mês de setembro. A polêmica do fim de semana foi o que você bem disse: o governador Eduardo Leite está sendo alvo de críticas nas redes sociais por ter sido visto no show do Rod Stewart e da Ivete Sangalo, que aconteceu na noite deste último sábado no Allianz Parque, em São Paulo. Críticas ocorreram porque o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública até o fim de 2024, em decorrência dessas enchentes. Nesse vídeo que a gente está vendo aí, que foi divulgado pelo portal Metrópolis, é possível ver o governador Eduardo Leite na primeira fila ao lado do seu namorado, o pediatra Thales Bolzan. Procurada, a assessoria do governador não se manifestou e ele também não emitiu nenhuma nota, não divulgou nenhum vídeo falando sobre o ocorrido, mas sim ele está sendo alvo dessas críticas nas redes sociais. É um assunto espinhoso, né? O dirigente de um estado tem o direito à folga num momento desses. A nossa primeira tendência é achar que não, né? Que a imagem do governador se divertindo num show de música não combina com as cenas trágicas que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Aí a gente estava discutindo sobre esse assunto, nós três aqui, né? Aí a Sheila fez aquilo que nunca ninguém deveria fazer, mas que dessa vez foi bastante útil. Ela foi ler os comentários. E havia muitos comentários de pessoas do Rio Grande do Sul dizendo: olha, o cara tá fazendo o trabalho dele. Ele tá presente. Ele não é um governador que sumiu no momento da crise. Ele esteve presente o tempo todo. Claro que não poderia evitar a tragédia, mas, enfim, conseguiu não só liberar recursos, negociar com o governo federal, mas também serviu ali de uma figura forte durante essa crise. Eu tô dizendo o que estava escrito lá, tá? E que, portanto, no momento de lazer, num sábado à noite, não vai prejudicar ninguém, ele
talvez até seja necessário, né, para você descarregar um pouco da tensão, um tanto de diversão. Espairecer. Às vezes estava comprado isso já faz muito tempo, não previa, porque a chuva foi o quê? No último mês, né? Esse show já estava marcado faz um tempo, sei lá. Mas quando é assim, cancela, né? Se precisa, cancela, então, né? e aí o que a Sheila... mão, né? o Megali estava falando... E o que as pessoas escreveram também, ele tá no meio da galera, ele não tá num camarote. Bom, sei lá, cara, sei lá. Eu acho que é uma questão muito pessoal. Vai de cada um aí. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu acho ruim, acho que pega mal, mesmo com a situação já aos poucos voltando à normalidade, mas são as pessoas tendo de reconstruir as suas vidas. Ele pode fazer alguma coisa de diferente nesse momento por essas vidas? Talvez não. Mas acho que tem um simbolismo, assim. Eu não gosto da imagem, eu acho É mais ruim, ou menos aquela coisa de inadequada. visita do presidente. Mas o que ele vai fazer? Ele vai... Não vai fazer nada, simbólico. mas ele vai mostrar que tá lá. É um gesto. Não sei. É um gesto, enfim. Vai de Talvez cada um esteja aí. sendo muito ranheta. Bom, depois de tomar posse no cargo, o ministro Luiz Roberto Barroso comanda amanhã a primeira sessão como presidente do STF. A expectativa é de que Lula escolha nos próximos dias quem vai substituir Rosa Weber, que se aposentou ao completar 75 anos. A gente nem falou tchau pro Gilberto Echauri, ele estava aqui na linha, acabou de dizer. Valeu, Echauri, desculpa aí. Vamos voltar para Brasília agora para trazer informação com Thalita Almeida. Conta tudo, Thalita. O presidente Lula pode definir nesta semana quem será o nome para substituir Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ela teve a aposentadoria concedida por meio de um decreto que entrou no sábado em vigor. Com a vaga aberta, Lula vai indicar uma pessoa que passará por sabatina no Senado para depois, se aprovada, fazer parte da Suprema Corte. Por enquanto, 3 nomes estão entre os mais cotados para ser o escolhido do presidente da República: Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Não há nenhuma mulher na lista, ou seja, com a saída de Rosa Weber, o Supremo teria apenas a ministra Carmen Lúcia. Lula já adiantou que gênero e raça não seriam critérios para a escolha de um nome. Porém, a questão vem ganhando força. Um grupo de 25 deputadas federais da base do governo enviou uma carta ao presidente. Elas pedem que seja indicada uma mulher negra ao Supremo para, de acordo com o documento, levar diversidade nos espaços de poder. O texto diz ainda que o Brasil passa por um processo de retomada da democracia, porém, sem representatividade, essa retomada fica comprometida. Enquanto Lula tem esse trabalho de indicação, Luiz Roberto Barroso assumiu na semana passada a presidência do Supremo. Em uma primeira coletiva com jornalistas, o ministro defendeu o diálogo entre as instituições para superar os atuais impasses que envolvem os 3 poderes. A declaração surge depois que o Congresso, em resposta ao próprio Supremo, decidiu debater temas que já eram alvos de ações na Corte. Entre os casos estão o marco temporal e o porte de drogas para uso pessoal. Neste domingo, o STF formou maioria para condenar mais 5 réus envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. É mais da capital federal, agora com a Thaís Sprovieri. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar mais 5 réus pelos atos criminosos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor da condenação de mais 5 acusados e fez um voto individual para cada um e afirmou que a resposta estatal não pode falhar quanto à observância da necessária proporcionalidade na fixação das reprimendas. O ministro também ressaltou a definição do plenário no julgamento anterior que condenou 3 investigados. Segundo Moraes, os atos antidemocráticos ocorreram por meio de uma associação criminosa e no contexto de crimes de multidão. As ações penais estão sendo julgadas de forma individual no plenário virtual da Corte. Após mais uma etapa da reoneração do PIS/COFINS, o diesel está mais caro nas bombas de todo o Brasil. O aumento médio é de 2 centavos, mas até janeiro chegará a 35 centavos. Fala, Pedro Dobal. O imposto federal sobre o óleo diesel deve voltar a subir em janeiro do ano que vem, quando chega ao fim a desoneração sobre o combustível. A alíquota voltará a ser integral, com a cobrança de 35 centavos por litro em PIS/COFINS. Neste domingo, a tributação passou a ser de 13 centavos por litro, um aumento de 2 centavos. Os impostos sobre o diesel estavam zerados desde o ano passado, mas voltaram a ser cobrados no início de setembro. No caso do diesel B, que é vendido nos postos com a adição de biodiesel, a cobrança passou de 10 para 12 centavos e deve chegar a quase 33 centavos em janeiro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico indica que pode haver recorde histórico na demanda por energia em outubro.
Ó, o horário de verão pintando aí. Vai virar? Enfim, a projeção é de alta de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado, a maior dos últimos 23 anos. A principal razão é a onda de calor registrada em setembro e que ainda pode ou deve se arrastar por algumas regiões. De acordo com o documento do ONS, as temperaturas no norte e no nordeste devem seguir elevadas e com poucas chuvas. Mesmo com a perspectiva, o Operador Nacional do Sistema Elétrico ressalta que não haverá impacto na distribuição de energia. Segundo o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Sioc, o nível dos reservatórios de hidrelétricas garante o atendimento à população. Tanto é que a Agência Nacional de Energia Elétrica já anunciou que a conta de luz vai continuar na bandeira verde em outubro, ou seja, sem aquela cobrança adicional aos clientes. Chega a 88 o número de lojas fechadas pela Americanas só neste ano. A varejista passa por uma crise desde a descoberta de um rombo bilionário nas contas da companhia. Priscila Xavier. A Americanas fecha o maior número de lojas em agosto desde o início da crise da varejista. No mês, 25 estabelecimentos encerraram as atividades. De acordo com o relatório mensal, até o fim de agosto, o grupo ainda tinha 1.794 lojas em funcionamento. Ainda segundo o relatório, o número de clientes ativos registrou queda de 2% no período. Somente neste ano, a empresa já fechou as portas de 88 estabelecimentos. Uma bioquímica húngara e um médico americano levam o Nobel de Medicina. Eduardo Frumento está por aqui para trazer as informações. Quero ver explicar didaticamente do que se trata. Esse não é tão difícil, viu? O Prêmio Nobel de Medicina... Medicina normalmente não é tão difícil quanto química ou física, né? Amanhã vai ser o problema, que é o prêmio da física. Mas hoje o Prêmio Nobel de Medicina reconheceu 2 especialistas por pesquisas que auxiliaram no desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro. Os imunizantes foram fundamentais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A biomédica húngara Katalin Karikó e o médico americano Dre Weissman vão dividir o prêmio de 5 milhões de reais, além de ganharem cada um uma medalha de ouro de 18 quilates de metal reciclado e um diploma. A pesquisa dos premiados é descrita como fundamental para entender a interação do RNA mensageiro com o sistema imunológico, possibilitando assim o surgimento de vacinas que salvaram a vida de milhões de pessoas no mundo, destaca a Academia Sueca responsável pelo Nobel. Os estudos que renderam o prêmio foram publicados entre 2005 e 2010. Amanhã será anunciado o Nobel de Física e, na sequência, a gente vai conhecer os vencedores dos prêmios de Química, Literatura, Nobel da Paz e de Economia. Eu tava lendo aqui a história da Karikó. Aliás, é Karikó, Carico, eu não sei para que serve um acento em húngaro. Exatamente, Karikó. Vamos ficar com Karikó. Tava lendo a história dela aqui. Ela foi muito ridicularizada pela comunidade científica, né? Como disse o Frumento, as pesquisas dela datam de 2005 e ela trouxe ali um método revolucionário de desenvolvimento de pesquisa, que depois a gente falou muito sobre esse assunto, né? Que é o lance do RNA mensageiro. Muitos médicos falaram sobre esse assunto, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas era uma técnica que acreditavam os cientistas não funcionaria. Só que com o coronavírus, ela começou a ser redimida em 2013, quando foi contratada pela BioNTech, virou a cientista-chefe da BioNTech. E aí começou a desenvolver vacinas muito eficazes contra a gripe. Esse trabalho foi interrompido quando começou a pandemia do coronavírus, e aí percebeu-se, e aí deve entrar o segundo médico na jogada, ainda não pesquisei o papel detalhado dele, que a tecnologia que foi descoberta por ela, o método descoberto por ela, era o ideal para combater o coronavírus, porque o coronavírus tinha algumas particularidades lá de proteção que o RNA mensageiro tinha sido feito para isso. E é por isso que as vacinas começaram a ser desenvolvidas numa velocidade muito rápida, porque a tecnologia e o método estavam totalmente prontos. Né? E isso fez, inclusive, com que fosse alimentado aquele sentimento anti-vacina, né? Não é possível que desenvolver uma vacina tão rápido em 1 ano, geralmente são 10 anos, Há uma explicação para isso. E está no trabalho dessa húngara maravilhosa. Né? Por isso que a vacina foi desenvolvida tão rápida, alimentando até o sentimento anti-vacina. Olha que coisa mais contraditória. E agora 15 anos antes, ela já estava pensando nisso. 15 anos antes. Então ela teve um trabalho importantíssimo, foi ridicularizada, comeu o pão que o diabo amassou, mas teve o reconhecimento primeiro com a contratação pela BioNTech e agora com o Prêmio Nobel. Eu não sabia, tem uma moeda de ouro reciclável, mas quem vai querer reciclar ouro?
Enfim, tô desviando completamente. Mas tem várias joalherias aqui em São Paulo que dizem que traga o seu ouro antigo e faça uma nova joia. É pra fazer mais ouro, né? Acredito eu que sim. Verdade. Inxalá. Que bacana esse reconhecimento. Na Olimpíada do Japão também. As medalhas foram com metal reciclado. Sabia que eu tenho uma medalha do Japão e uma medalha da 7,47. Da Olimpíada de Pequim? Será que vale dinheiro isso? Estão lá em casa. Tá. Por falar em Só rapidinho sobre essa pesquisa que você está falando do RNA mensageiro, os especialistas dizem que a partir de agora você consegue, com essa técnica, atualizar as vacinas muito mais rapidamente por conta justamente dessa técnica diferente do RNA mensageiro. Você consegue adaptar para novos tipos de doença de uma maneira mais rápida, então a gente espera também que as novas vacinas surjam com uma velocidade mais rápida a partir de agora. Bem lembrado, essa tecnologia está sendo usada no desenvolvimento de uma vacina de melhores vacinas contra a herpes zoster e de uma vacina contra o câncer de pâncreas. Você já pensou? Chegar nesse que é o pior de todos. Então, é um câncer que tem a taxa de mortalidade altíssima, né? Uma das maiores. Matou Steve Jobs, matou muita gente. Que importante, hein, gente? Muito. Gigante, né? Valeu, Frumento. Rapidinho antes do futebol, dá tempo de fazer o registro? Porque a gente falou de medalha, foi um fim de semana importante e agora, pela manhã, às 8 horas, Mundial de Ginástica Artística, apresentação da equipe feminina do Brasil, time formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Júlia Soares e Caroline Pedro. Ontem, a americana Simone Biles homologou um novo salto, tido como o mais difícil da categoria, e foi batizado de Biles 2, dá nome a esse movimento. Com as notas da trave, do solo e das barras, ela se colocou na primeira posição do individual geral e os Estados Unidos assumiram assim a liderança por equipes. E ainda no fim de semana, o time masculino do Brasil, desfalcado, do Arthur Zanetti e do Caio Souza, não conseguiu a vaga por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, apesar de ter feito uma boa apresentação no sábado, né? A seleção brasileira ficou na 13ª posição no Mundial da Antuérpia, um posto abaixo da zona de classificação. Mesmo assim, garantiu uma vaga individual nos Jogos de 2024. O ginasta ainda vai ser escolhido. E outra com Diego Soares, que foi a final do individual geral. Uma terceira vaga ainda pode vir com Arthur Nori, que avançou a final da barra fixa, pode se classificar, portanto, para a Olimpíada do ano que vem. Biles 2 é um Yurchenko com duplo mortal carpado. Meu Deus do céu. Tipo isso. Exatamente isso, Sheila. Vamos pro futebol agora. E o Bragantino, gente, o Bragantino chega à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Veja, depois de vencer o Palmeiras por 2-1 em Bragança, hoje o Botafogo recebe o Goiás no Engenhão e o Goiás pode voltar, né, para a zona de rebaixamento. Zona do rebaixamento. Fala, Yuri Queiroga. Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo hoje às 8 da noite contra o Goiás para tentar abrir 9 pontos de vantagem sobre o novo vice-líder, o Bragantino. Ontem, em Bragança Paulista, a equipe venceu o Palmeiras de virada por 2-1 e ultrapassou o Verdão, chegando a 45 pontos. O time de Abel Ferreira poupou todos os titulares, pensando no jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores na quinta-feira contra o Boca Juniors. Também neste domingo, o Santos deixou a zona de rebaixamento ao golear o Vasco por 4-1 na Vila Belmiro. O Gigante da Colina, inclusive, vai acompanhar a partida entre Botafogo e Goiás, torcendo contra o Esmeraldino, já que pelo menos um empate dos visitantes o colocará novamente no Z4. Nos clássicos regionais deste domingo, Cruzeiro e América Mineiro empataram por 1-1 em Belo Horizonte e o Coritiba respirou na luta contra o descenso ao vencer o arquirrival Atlético por 2-0 no Couto Pereira. Mesmo assim, a equipe ainda não saiu da lanterna com 17 pontos, 9 a menos que o Vasco. Que coisa o Santos, hein? Olha o Santos, e também tem toda aquela polêmica, a gente pode falar depois sobre o Soteldo, pisando na bola, mas enfim, o Goiás, na verdade, ele tá na zona de rebaixamento, ele pode sair caso vença o Botafogo, mas a gente sabe que a situação é complicada, mas se fizer isso, aí o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Vamos para Curitiba agora, porque no clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense houve confusão e mais um caso de racismo no futebol. A Lorena Pelanda tem mais informações. Fala, Lorena.
Mais um caso de racismo no futebol é investigado no Paraná. Desta vez, a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos da Polícia Civil apura um caso no estádio Couto Pereira, em Curitiba. 2 torcedores aparecem supostamente imitando um macaco para os torcedores do Atlético durante o clássico de ontem, que terminou em 2-0 para o Coxa. As imagens circulam nas redes sociais. Durante a tarde, 7 pessoas foram encaminhadas à delegacia para assinatura de termo circunstanciado, após uma confusão na capital. Também foram apreendidos barras de ferro, capacetes e uma balaclava. Ao todo, 50 pessoas foram abordadas durante a confusão.